Num dia de festa, num dia de alegria igual hoje, talvez você pergunte, será que o pastor vai continuar pregando Apocalipse como tem pregado, né? E a resposta é sim. Porque eu vejo no livro de Apocalipse um livro de muita alegria também. Eu vejo no livro de Apocalipse a esperança do crente, tudo aquilo que foi predito se cumprindo. Eu olho para a vida desses irmãos que estão aqui essa noite, eu só posso louvar a Deus por tudo quanto o Senhor fez, né? Flávia, agora que eu te vi. Oi, Flávia. Deus te abençoe. Não vai se esconder não. Depois eu vou arrumar algo. Vou arrumar algo para a sua cabeça, né? E eu fico feliz assim, então, de ver como o Senhor cumpre a história, como o Senhor faz o trabalho, né? E hoje de manhã nós tivemos uma aula avulsa de escola dominical falando sobre trabalho. É um assunto que nós não falamos muito na igreja, sobre trabalho. Como é que o crente deve trabalhar? E nós vimos lá que o inventor do trabalho é o próprio Deus. Em Gênesis capítulo 2 fala que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E posteriormente Adão deu nome a todos os animais. Então as primeiras 3 profissões da Bíblia foram guardião de jardim, jardineiro e biólogo. Deus cria as profissões. Depois nós vemos outras. Aí eu fiz uma enquete aqui, os irmãos foram falando. Quais as profissões da Bíblia? Boiadeiro, pescador, médico, foram falando. E nós enumeramos muitas, né? Muitas profissões. E Deus cria o trabalho. Mas o mais bonito de olharmos para a Escritura é que Deus trabalha. O Senhor Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Então Deus não está lá no céu assim, o Senhor Jesus está lá à toa, olhando um para o outro, o que nós vamos fazer hoje? Não, a Bíblia fala que Ele trabalha. O Senhor Jesus disse para os discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus? Crede também em mim? Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou. Como chama isso? Trabalho. O Senhor Jesus prepara lugares para você e para mim. E há um cântico que eu gosto muito, eu vi alguém assobiando aí hoje, né? Que diz assim, este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Aonde? Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Vamos parar aí, que a gente pode se empolgar, né? Vou fazer que nem o Daniel, vamos empolgar. Então a gente para antes. Mas eu fico feliz que Deus trabalha. Ele trabalha para todo aquele que nele espera. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 2:9 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o desejo desse Deus, desse Senhor, é que um dia você possa usufruir da sua presença. Quantos sermões evangelísticos eu ouvi do reverendo Eudes, e ele começava a pregar, e eu ficava assim, hoje vai ter apelo, ô glória. Eu não falava ô glória, mas eu pensava. E eu lembro de uma das frases, eu cito muito o pastor Eudes aqui, os irmãos sabem, hoje ele está aqui. Mas ele falava assim sempre, há 2 coisas que Deus não faz. A primeira, forçar alguém a entrar no céu. A segunda, impedir. E isso ficou na minha mente. Há um Deus que trabalha para que você possa usufruir dele. No nosso catecismo, a primeira pergunta, qual é a finalidade do homem? É ver a Deus e gozá-lo para sempre.
Deus nos criou para que estivéssemos na presença dEle. E é isso que Ele deseja, é por isso que Ele trabalha, para que você possa vê-lo, para que você possa habitar nas mansões celestiais que Ele preparou. Cássio, você não vai lembrar disso, mas eu lembro o dia da sua conversão num acampamento de carnaval. Não sei, acho que foi antes, mas foi você e a Lu lá, né? E eu lembro do Cássio dizer para mim, basta um cantinho, um travesseirinho, eu tô feliz lá em cima. Deus tem muito mais. Ele trabalha. E eu estou colocando isso como introdução para o que nós vamos ver. Nós estamos vendo aqui, domingo após domingo, o livro de Apocalipse. Meu objetivo inicial era falar só das 7 igrejas, mas os irmãos, pastor, continua, então eu estou prosseguindo. Mas eu queria entrar hoje no capítulo 10 de uma forma breve. Eu serei breve, porque eu quero enfatizar o que vai ser colocado aqui um pouquinho para frente, que diz assim, Apocalipse 10:1. Vamos orar? Pai, nos colocamos na Tua presença mais uma vez e pedimos a compreensão da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para nós. Bendito seja o Teu nome. Oramos agradecidos no nome querido de nosso grande Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Silvio, você vai dar uma regulada no ar? Está meio gelado, né? Então, se puder, quem sabe abrir a janela um pouquinho, as portas. Aí depois, se ficar muito quente, a gente liga de novo. Tá bom? Vamos fazer assim? Pode ser? Todos felizes. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Então nós estamos falando algo aqui grandioso, impactante, de um anjo cuja voz é como um leão que ruge. E quando ele brada, desfere esses 7 trovões com suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. E João está falando aqui que o que ele viu, ele ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Eu quero dizer para você o que está escrito aqui. Já não haverá demora. Quando eu apresentei o presbítero Daniel aqui, eu descrevi algo que eu ouvi dele do Natal de 1944, quando estavam ali nas trincheiras, na neve. Os alemães então viraram aqueles alto-falantes, tocando Noite de Paz, e nos microfones falavam, soldados brasileiros vão para suas casas. Os americanos estão deitando com as suas mulheres lá. Eu vi isso, Daniel viveu isso. E talvez naquele Natal de 1944, onde muitos talvez choraram, se desesperaram. Daniel não falou, mas a gente já tem um testemunho dele no YouTube. Para aqueles que quiserem, a gente compartilha. Ele tinha um grupinho de oração de crentes no fronte, onde eles oravam, onde eles se encontravam. E aquele grupo volta para casa. E um deles está aqui hoje. Eu fico pensando de 100 anos, será que eu completaria 100 anos? O que é o tempo para Deus? Quando nós vemos então
aquele anjo jurando por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou todas as coisas, dizendo: não vai demorar. O que está escrito irá se cumprir. O nosso Deus é um Deus que não mente. O nosso Deus é um Deus que faz valer a sua promessa. Quando nós estamos cansados dizendo assim, não há mais jeito, Ele está dizendo, já não haverá demora. Olha aí, vamos continuar a leitura. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, lembra, eram 6, é a 7ª ainda que vai ser tocada. E tem pastor aí já tocando trombeta, desatando selos. Isso tudo é futuro, isso não é para nós agora, mas isso vai acontecer, né? Olha aí. Então, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Meus irmãos, quando nós olhamos para Isaías, quando nós olhamos para Jeremias, que nós estamos estudando agora, quando nós olhamos para Amós, quando nós olhamos para Abacuque, quando nós olhamos para Ageu, quando nós olhamos para Sofonias, aqueles livros de profetas menores, cujas páginas às vezes estão coladas na sua Bíblia, porque você nunca leu, tem que assoprar de vez em quando para ver se descola e você lê. Há coisas ali para o futuro que vão acontecer. E Deus anunciou o que haveria de acontecer no fim. E quando Daniel recebe, então, não esse Daniel, o profeta Daniel recebe a revelação bíblica, aquilo que Gabriel anunciou para ele, ele ficou angustiado e o Senhor fala, sela a visão e guarda, porque é para o tempo do fim. Irmãos, nós estamos encaminhando para um momento na história que eu ouso chamar que o anjo já está afinando a sua trombeta para a volta. Talvez não tenha 101 anos, viu, Daniel? Nós vamos embora antes, encontrar Jesus. Ó. Só solta esse aleluia quem pode dizer, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aquilo que o Senhor pré-anunciou aos profetas, irmãos, está de pé. Eu vou repetir. O que o Senhor anunciou aos profetas está de pé. Vocês querem um exemplo? Um só. Zacarias 9:9. Projeta para mim lá, Edu. Zacarias 9:9. Depois nós vamos ler o 10, mas primeiro o 9. Zacarias 9:9. O Edu vai projetar lá para nós. Antigo Testamento, Zacarias 9:9. Vamos ler comigo? Vamos lá, gente. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, vem o teu rei, justo, salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Pergunta, isso aconteceu? Sim. No ano 32 da nossa era, o Senhor Jesus, o Evangelho de Lucas descreve o Senhor Jesus descendo o Monte das Oliveiras, montado num jumentinho. Aclamado fora da cidade, as pessoas começam a deitar suas roupas, folhas de palmeiras, para que Jesus passasse. E diziam, bendito que vem em nome do Senhor. Esse é o Messias prometido. Os fariseus então ficam bravos, nervosos, falam, manda eles pararem. Jesus falou assim, se eles não fizerem isso, as pedras farão. Só que pouco antes Jesus chora sobre a cidade e diz, Jerusalém que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados, quantas vezes vos quis juntar como um pintinho ajunta, uma galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não os quisestes. Vocês não reconheceram a oportunidade da sua visitação. Eis que a vossa casa ficará deserta e não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor, Baruch haba Hashem Adonai. Capítulo 9, versículo 9, profetizado por Zacarias aconteceu. Ipsis literis.
O rei justo e salvador entrou em Jerusalém humilde, num jumentinho. 4 dias depois o mataram. Versículo 10. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. O que está dizendo o texto? Que não haverá guerra mais. A guerra pela qual Daniel passou, nunca mais haverá. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Daniel, que está no YouTube, a gente fez um bate-bola. Jesus, ele dava a resposta. E eu ia falando, e ele ia respondendo. Uma palavra, ele dizia uma palavra. Aí eu falei, guerra. Daniel parou, olhou para mim e disse, nunca mais quero participar de outra. Não haverá mais guerra. Olha a continuação do versículo, ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até o Ipiranga, até as extremidades da terra. O nosso Deus cumprirá isso, e ele pré-anunciou isso aos profetas. Entre Zacarias 9:9 e Zacarias 9:10, nós temos pelo menos 2010 anos. Há um hiato, há um vale aí entre essas duas montanhas, entre Zacarias 9:9 e Zacarias 9:10. Jesus vai voltar e anunciar paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, porque Ele é Deus, Senhor do universo. Você crê nisso? Então o que foi anunciado, pré-anunciado aos profetas, está de pé, Ele vai cumprir. João ia escrever, o Senhor falou, espera. Vai se cumprir o que está escrito. Vamos continuar. Voltando lá para Apocalipse, Edu, eu te dei um exemplo, tem vários. A partir do versículo 8, Apocalipse 10:8, Edu, por favor, voltando lá no texto que a gente estava. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Tem um livro na mão do anjo, pega. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me fala. É um pedido estranho, inusitado. Qual é o pedido estranho, inusitado? Toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Pega o livrinho e devora. Na sua boca vai ser doce, no teu estômago amargo. Eu não sei se você já comeu alguma coisa que você achou gostoso, e depois te deu uma azia insuportável. Uma comida mexicana ou nordestina com bastante pimenta. Agora então o anjo diz para João, devora o livrinho, porque na sua boca vai ser mel, mas no teu estômago amargo. E João obedece. Olha o versículo 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Talvez você tenha dificuldade de entender que João tenha feito isso. Eu creio que João fez isso, porque senão ele não escreveria. Eu peguei e comi. E quando, porém, eu comi, meu estômago ficou amargo. Mas na minha boca era doce como mel. A palavra de Deus para aqueles que creem é doce como mel. O Senhor está falando aqui de juízo, e juízo pesado que virá. Por isso que o conteúdo desse livro é amargo, é juízo. Mas para nós crentes, quando nós lemos, é doce como mel, porque é a palavra de Deus. O Senhor não tarda a sua promessa. Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Como termina o versículo 11? Porque é necessário, olha lá o 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu não sei o que deu na eleição da Argentina hoje,
Mas olha aí, será que o Senhor está alheio ao que está acontecendo na Argentina hoje? Será que o Senhor está alheio à polícia de Israel na faixa de Gaza hoje? Será que o Senhor está alheio à guerra da Ucrânia que está esquecida, mas continua rolando até os dias de hoje? Será que Deus se esqueceu? Será que o Senhor se esqueceu da história e disse, olha, eu perdi o controle, deixa os crentes lá na igreja e vamos ver o que vai dar? Será que esse Deus perdeu o controle da história? Não, a Bíblia diz que Ele continua o mesmo ontem, o mesmo hoje e o será para sempre, Ele é imutável. A Bíblia fala que esse Deus trabalha para todo aquele que nele espera e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. A palavra de Deus para o crente, de Gênesis a Apocalipse, embora textos que talvez você fale, Senhor, isso é juízo, para nós é doce como mel, porque é a certeza de que o Senhor não perdeu o rumo da história. Mas e para aqueles que não creram? E para aqueles que não o têm? Eu quero dizer uma palavra para você muito amorosa essa noite. Você aqui que nos visita. Eu aprendi evangelização dentro de uma igreja. Eu aprendi a distribuir folheto dentro da igreja. Cansei de ir com meu pai em muitas comunidades, entregar a cesta básica enquanto ele era diácono. Muitas vezes. Eu quero dizer uma coisa para você, nós não estamos falando aqui de igreja. É um privilégio pertencermos a uma igreja. Mas nós estamos falando aqui de um Deus que criou todas as coisas, que ama o pecador. E não obstante ao pecado, Ele provisionou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não entre em juízo, não veja isso que vai acontecer, porque dias difíceis virão. E o Senhor não perdeu o rumo da história, mas todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra de Deus ser em sua boca doce como mel, porque esse é o nosso Deus. Porque nós podemos aqui dizer muitas promessas. Daniel falou aqui de promessas. Se eu pedir para você pensar numa promessa do Senhor na sua vida, você pode, eu tenho certeza que alguém aqui vai ter uma para dizer. Durante a pandemia, teve uma promessa do Senhor que ela falava comigo todos os dias. Sabe qual era? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E nenhum dia, com toda essa coisa de Covid, eu me senti sozinho. Todos os dias Ele me seguiu, as suas bondades e misericórdias me seguiram. Meu querido, eu queria encerrar esse momento, dizer para você que há esperança. E a esperança está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É fel? É amargura? Ou é doce? O meu desejo sincero, a minha oração sincera, é que a palavra de Deus para você seja doce como mel. Porque só esse livro pode apontar para você e dizer assim, você é um pecador. Mas só esse livro trouxe a solução para o pecador. Cristo Jesus, a esperança da glória. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você o tem? Que Ele te abençoe.